Olá, eu sou Kátia Soares e você está no podcast da Família Empreendedora. E no episódio de hoje, qual é a melhor opção? Testamento ou holding familiar num planejamento sucessório? Eis a pergunta que não quer calar, Ricardo. Fala, pessoal. Antes de tudo, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo e dizer que estamos caminhando para o final da primeira temporada. É isso mesmo. Aplausos. Estamos passando por esta primeira etapa e já temos projeto para a segunda temporada que estará melhor que a primeira. Sempre assim. Sempre temos que estar evoluindo a cada dia. Muito feliz com isso e vamos começar com o tema de hoje. Afinal, né? O testamento ou uma holding familiar? Existe melhor opção num planejamento sucessório? Será? Hein? Será? Fala Será? aí, pessoal. Fala, Kátia. Não, eu que pergunto, eu que digo, fala, Ricardo. Fala, Ricardo. Começa falando aí para audiência que não sabe o que é uma holding. Então, Testamento eu acho que já é mais familiar, né? Sim, vamos dar um resumo bem genérico, Isso, não, superficial, né? vai. Do Uma que é uma ideia holding superficial, familiar, tá? isso. É muito falado no Brasil, não é tão conhecida assim. E Não é explanado, né? Muitos que conhecem a holding de um jeito errado também. Por quê? Porque existe uma cultura no nosso país que a holding familiar, ela vem para blindar o seu patrimônio. Aí o pessoal fala assim, não, vamos abrir uma holding que aí blinda os patrimônios. Se você vir a falir e tal, esses patrimônios estarão blindados. E isto é uma mentira. Não é uma mentira. Não é uma verdade. Não é verdade. Que não é a verdade absoluta. É isso? Ou não é verdade? Porque o nosso judiciário, eu não sei a lei, eu não sou advogado e nem estou querendo entrar nesta esfera. Mas ele consegue desconstituir a pessoa física da jurídica. Então, por mais que você queira colocar todos os bens numa holding para blindar, sim, você pode dificultar, mas blindar de jeito nenhum. Evitar que não, né? Sim. E a holding, ela veio para solucionar alguns problemas. E é uma pena ser muito usada para esse tipo de coisa, entendeu? Mas da onde vem esse erro aí, Ri? A cultura do país, os profissionais envolvidos, não todos, né? Claro. Mas é o jeito, o pessoal, muitos associaram a holding com o jeitinho brasileiro e não tem nada a ver, entendeu? Entendi. A holding, na verdade, assim, para você abrir uma holding, você tem que estar preparado, planejado para isso, né? Esse é o episódio de hoje, nós vamos conversar sobre isso. Porque qual que é a finalidade mesmo de uma holding? É de você facilitar a administração dos seus bens. Vamos colocar um exemplo. Você tem mais de 10 imóveis, alguns alugados, outros não. Sim. Aí é muito legal, é muito eficaz você abrir uma holding. Holding nada mais é do que você abrir uma empresa, pessoa jurídica. E você colocar esses bens dentro dessa holding. Aí, colocando dentro dessa holding, você pode contratar funcionários dentro desta holding para administrar esses bens. Sim. Esta é uma das vantagens, a principal, você ter um controle melhor de gerenciamento dos seus bens. Essa é uma das vantagens, certo? Sim. A segunda vantagem é porque ela pode sim te dar uma economia tributária de até 60%. Por quê? Porque eu vou dar o exemplo do aluguel. Quando você tem uma casa alugada e você recebe esse aluguel, se você declarar no imposto de renda, você vai pagar 27,5%. Tá? Jogando para holding, você pode pagar de 8% a 12% e legalizar a sua situação, né? Mas também abrir a holding só para pagar menos impostos no aluguel também não é o objetivo, entendeu? Entendi. Porque aí a gente deu 2 passos, né? Um para administrar melhor os bens, o segundo para pagar menos tributos, né? E o terceiro, aí entra para fazer
faz parte de um planejamento sucessório, de você distribuir dentro da holding regras, protocolos, acordos de sócios. Acordos de sócio. Vamos voltar. Para você distribuir os bens futuros, sabe? É isso. Mas tudo que é muito bom, né? Tem aí algumas vírgulas, né? Alguns poréns, não tem, Ri? Temos desvantagens, né? Então, no começo eu falei, né? Eu não aconselho você já começar querer arrumar tudo, a parte patrimonial, pela holding. Só se, uma observação, você estiver muito preparado para isso. Vou dar um exemplo. Você tem 5 imóveis, certo? Aí você fala assim, vou abrir uma holding. Beleza. Aí eu te pergunto, esses imóveis estão regularizados? Ah, entendi. Tem um trâmite aí, né? Não é conto de fadas, né? Porque se eles estiverem num contrato de gaveta, você já não vai conseguir transferir esse bem para a holding, né? Então, assim, eu estou dando um dos exemplos, tá? Então, você tem que estar preparado. Outra coisa, você terá despesas. Um contador, você vai ter que, dependendo, você vai ter que abrir o seu cadastro no Cresce, você mexer com locação. Se você tiver uma sede, dependendo, você vai ter que pagar tributos municipais, federais, estaduais. E é uma empresa, né? Tem um conselho que diz assim, para abrir uma empresa é muito fácil e barato. Sim. O problema é fechá-la. Fechá-la, né? Então, tem que se pensar, tem que se planejar. Essa holding tem que vir para trazer um melhor mecanismo dos bens dessa família, entendeu? Porque se você faz de qualquer jeito, essa holding pode prejudicar os seus bens. Entendi, mas na família, por exemplo, não sei se é quesito societário, como é que fala isso aí? Isso também influencia? Então, você pode também incluir dentro de uma holding as cotas das suas empresas, distribuir para os herdeiros, etc. Você pode também ela não só se fala, ela não só se mantém em imóveis, bens imóveis. Bens, né? Não, ela também cotas, diversas coisas, entendeu? Dá para usar para muitas finalidades isso. Só que existe estas desvantagens, né? Além de você estar com o imóvel regularizado, que só 30% dos imóveis no Brasil estão regularizados. Meu Deus! Você tem também, em muitos casos, na hora de você transferir esse imóvel para a hold, você vai ser tributado também. Vai ter um tributo ali na hora da transferência. Porque nem todos os impostos são isentos. E cada vez mais, menos impostos são isentos nessa transferência. O ITMCD lá, ITMCD. Imposto de transmissão de bens imóveis. Imposto de transmissão de bens imóveis. ITBI. ITBI, ITBC. Então, esse ITBI, antigamente, para você transferir por uma holding, era isento. Agora não mais. Já foi julgado e você tem que pagar. Alguns casos, os advogados entram com medida cautelar. Sim. Então, é complicado. Então, tem mais essa parte. Você é tributado na hora da transferência. Só que também a tributação para ali, né? É um jeito também de você não deixar encargos para os futuros herdeiros. Entendi. Então, o que eu quero dizer? Você tem que estar preparado para abrir uma holding. Você tem que se planejar para abrir uma holding. Tá seguro se é esse mesmo, né? Se é isso mesmo que é o melhor para a situação do negócio, da família, né? Sim, e o planejamento, a holding no planejamento sucessório é só mais um das ferramentas, tá? Muito se diz que para se solucionar os problemas de um planejamento sucessório
é fazendo uma hold familiar. E a gente, nesse 8 episódios, conversamos muitos que existem diversas ferramentas Sim. para se chegar, para se acordar um planejamento sucessório. Então, também não se resolve só numa holding. Aí você estará iludido. Tá restrito, né? A uma única possibilidade, né? Sim, e assim, né? Alguns podem querer me matar, mas porque pregam que a hold sim é vantajosa, tal. Eu não falei em nenhum momento que ela não é vantajosa, né? Ela pode te reduzir impostos, você gerencia melhor os bens da família, Sim. você consegue colocar uma parte do planejamento sucessório dentro dela, mas só não existe ela, né? Por isso que o tema de hoje, qual que é o tema de hoje? Num planejamento, vamos ler. Ler aí, para. Qual a melhor opção? Testamento ou hold familiar no planejamento sucessório? Por isso que nós colocamos o testamento. Sim. Eu ia fazer a pergunta para você agora. O testamento é mais familiar, né? Nós ouvirmos sobre testamento, Sim. né? E numa nação que temos muitos noveleiros, né? A gente já viu muitas situações, né? Que teve morte, né? Sim. Que teve desmaio, que teve muita surpresa. E assim é na vida real também, Ri? Então, o testamento é o seguinte, é a opção que eu aconselho, sempre eu me posiciono, né? Sim. Eu sempre, como todos os episódios falamos, é um pouquinho de teoria e muita Bastante prática. Mas mesmo assim eu gosto de me posicionar, eu não vou ficar no muro. As duas opções são ótimas. O muro tem dono, né? Depende da situação que aquela família se encontra. Se você não tem nada, com certeza absoluta o testamento é uma opção. Porque você, fundador ou fundadora, já faz algo, já deixa algo. Até você planejar essa holding, já tem algo, já tem um testamento rolando aí. Sim. Se algum dos dois vier a falecer, já tem algo funcionando, sabe? Sim. Porque qual que é o objetivo nosso? Sempre é fugir do inventário. Deus me livre e guarde. Então, não fala não, hein? Para fugir do inventário... Eu sei o que é inventário, hein? Deu um trabalho danado o inventário do meu pai. Uma burocracia sem fim, né? Uma burocracia sem fim. Um monte de taxa para pagar. Muitas taxas. Muita taxa para pagar, que o que a gente paga para nascer... Olha, eu vou falar. Dá uma revolta que você enterra um querido e você deixa uma bela cifra no cartório. E outra, você está falando aí na esfera pessoa física, né? Sim. Família. Imagine um inventário em algumas empresas na pessoa jurídica. Deus é mais. Acontece muito, e não é poucos não, em muitos casos, os herdeiros ter que vender aquele imóvel para pagar as despesas para fazer o inventário. Então, a gente sempre fugimos dessa palavra e deste método que é o inventário, né? Então, aí entra o testamento. O testamento é bem interessante, o testamento. Deixa eu até, para não fugir aqui. Uma colinha. Ele tem algumas regras muito simples de se entender, né? Mas são regras. Sim. Qualquer pessoa pode fazer o testamento. Qualquer pessoa física. Você pode ter a vontade de fazer ou pode fazer? Não, você pode fazer. Pode fazer a próprio punho ou digitado, sim. Tá? Você mesmo fazer. Só... aí existe 3 tipos de testamento. O público, vou colar. Não é colar, assim não fala testamento errado. Público, o cerrado, que é o testamento de novela, Kinder Ovo. Eu vou chegar lá. E tem Olha, eu acho que agora os advogados tiveram um mini infarto. Vixe. Testamento Kinder Ovo. Isso aí. E tem o testamento particular. Esses 3 são os mais usados. Existem mais, né? O testamento público é o mais... assim, eu colocando minha posição, é o mais certo. Já que vai fazer um testamento, registra ele em cartório, deixa ele público. E quando se fala público,
Não é público para o público. Sim, aberto ao público, né? Não. Ele é porque ele é feito, é redigido no tabelião, certinho, Entendi. tá? E você tem mais garantia, tem mais credibilidade com esse tipo de testamento É mais público. difícil ter contestação, né? É isso? O que acontece? Você pode ir lá no tabelião, ele vai redigir esse testamento, ou você pode fazer uma minuta com o seu advogado e levar essa minuta Até o tabelião. o tabelião. E lá existem algumas particularidades. No dia de assinar esse testamento público, ele é lido de voz alta. Em voz alta? Tem que ser em voz alta. E uma outra particularidade, é necessário 2 testemunhas. E nessa parte, muitos testamentos caem. Porque essas testemunhas não podem ter nenhum tipo de interesse... Vínculo. Com os herdeiros desse testamento. Nenhum vínculo, 0. Se for apurado com o juiz que das testemunhas tem um vínculo... Qualquer interesse, né? Esse testamento é anulado. Aí terá que falar com o morto. Aí não dá para falar com o morto, né? Aí se cria uma confusão. Meu Deus, eu não sabia disso. É uma coisa muito... simples, mas não é, né? Não, tem aí não sei se é cerimonial, tem regras, né? Ele tem regras para ser cumprida, né? Sim. Outra coisa interessante, ele não precisa ser feito somente no cartório. Você pode fazer esse testamento no hospital, numa casa de repouso. Você pode fazer esse testamento no escritório desse fundador, dessa fundadora, sim, no escritório do advogado e até no presídio. Qualquer lugar ele pode ser feito. Você deu exemplos, né, de lugares, né? Sim. Não é restrito a estes lugares, né? Não. Esse é o testamento público. Aí depois que a pessoa vem a falecer, né? Aí ele tem que ser lido perante um juiz. O público. O cerrado. Não, o testador veio a falecer. Esse testamento público terá que ser lido perante um juiz. Depois que é falecido, sim, tem que ter o juiz. Aí ele fica a público mesmo, mas é na presença de um juiz. Com essas testemunhas. Por isso que se a testemunha não é assim, de qualquer jeito. Fiz um testamento, tá valendo. Levo 2 lá, conhecido meu, para fazer uma figuração, né? E quem fica à frente desse juiz é quem fez o testamento lá. Tem um nome técnico, cartorário, a pessoa que acompanhou, que assinou. Ela que tem que estar à frente do juiz. É o tabelião, né? O tabelião, ele tem que estar à frente. E beleza. E quanto que se gasta para fazer um testamento público? É caro com força, né? Não é. Igual muitos já vão direto para holding, né? E aí você não está preparado para holding. Até você regularizar seus imóveis e tal, abrir uma empresa, pagar contador, pagar taxas, tributos, impostos. Um testamento, a parte de honorários advocatícios. Advocatícios. Eita, é isso? Trava-língua. Bom. Então os honorários do advogado, pronto. Boa. Não, essa foi ótima, essa merece. Existe uma média de preço que é de 5 a 10 mil reais. Uma média, não é um preço fixo. Isso. Né? O mercado usa mais ou menos estes valores. E lá no cartório você vai gastar em média de 3 a 5 mil reais. Então, chutando alto, você vai gastar 15 mil reais, você vai fazer um testamento público, que vai ficar registrado. Esse testamento pode ser alterado em tempo, não tem problema. Não ajustado, né? Sim. E assim, é uma solução. Pensa bem. Você até fazer a hold, montar tudo, você tem um testamento, você consegue distribuir os seus bens, sabe? De forma mais honesta na tua consciência para os herdeiros. Sendo que existe lei também para doação, tá? Você não pode doar 100% do que... Você não, tem alguma... Eu imagino que deva ter alguma regra aí, né? A regra é o seguinte, existe
Vamos lá. Vamos por segundo, depois eu conto as regras de doação, senão vai atrapalhar, né? Então, o testamento público. Agora a gente vai pro testamento cerrado. É um testamento secreto. É um documento fechado. Fechado. Ele é feito pelo... Esse é o da novela? É o da novela. Ele é feito, ele é fechado. O testador faz próprio punho ou digitado. Assine e é guardado. Também tem que ter as duas testemunhas. E tem regra também. As mesmas regras do público também tem no cerrado. Só que o cerrado não pode abrir esse documento. O jeito que ele é fechado, você não pode nem violar o lacre. Não, ele perde a validade. Nem violar o lacre. Nossa, gente. E por que que é feito o testamento cerrado? Por quê? Um exemplo. Por que eu faria um testamento para ninguém saber? Ninguém. Só depois que eu morrer, vinha a público. Por quê? Eu tô começando a ficar preocupada. Você não vai fazer um testamento cerrado, tá, Ri? Às vezes eu já tenho. Voltou o engraçadinho. O engraçadinho do último episódio voltou. Então, por que um testamento cerrado? Vou dar um exemplo real, tá? O senhorzinho de 75 anos, ele tinha um testamento cerrado, tá? E na hora que ele veio se encontrar com Jesus, ele foi aberto perante um juiz com as duas testemunhas do mesmo jeito, tá? Bonitinho. A parte que ele podia doar, que você só pode doar uma parte, né? Sim. Ele distribuiu pros filhos, a esposa, e ele deu 15% do que era livre para ele doar. Sim. Pro namorado dele, que ele tinha mais de 10 anos, uma relação extraconjugal com um namorado. E aí foi aquele auê na família e tal, mas é lei. Sim. E foi válido. Entendeu? A vontade dele foi feita. Então esse testamento cerrado é um Kinder Ovo. Quem faz deve ser um... Aliás, quem faz, os familiares nem ficam sabendo, né? Pra falar a verdade. Não, provavelmente, né? Nem sabe que tem testamento, né? Provavelmente nem saiba que tem testamento. Então esse é o cerrado. É os de novela. Porque ou talvez tenha uma briga, e aí a gente volta nos outros episódios, né? Que talvez esse testamento para essas grandes fortunas e tal, ou tenha uma briga muito grande. Sim, entre a família. E é melhor que ele decida. Sim. Para que talvez seja menos pior, que talvez não seja bom, mas seja menos pior, né? Sim. Ou em casos que a família, se como é que fala? Fundador? O fundador expor, os fundadores, né? Ou Sim. fundadoras, expor à vontade, talvez não esteja em concordância, Certo. totalmente em concordância, Sim. mas aí faz valer a vontade dele pós-morte, lembra que a gente falou isso, né? Num episódio também, acho que num dos primeiros episódios, né? Sim. Mas que tenha, eu acho que nesse caso tem sempre alguma coisa não ajustada, né? Sim. Mas esse testamento cerrado, ele é visto com maus olhos, mais do que o público, sabe? Mas eu não vejo ele com maus olhos. Eu acho, às vezes é a única opção que aquele fundador e fundadora tem. Sim. É melhor fazer um testamento cerrado do que cair no inventário. Entendi. Você entendeu? Entendi. Melhor fazer ele. Só que ele é secreto. E o terceiro testamento é o particular também. Eu vou te interromper um pouquinho. Essa semana eu conversei com um senhor. Ele tem, não vou expor o nome dele, óbvio. Ele tem uma fábrica de calçados. Certo. E aí eu perguntei a ele, né? Ele tem 3 filhos homens. E eu perguntei a ele, óbvio, e estrategicamente, né? Se todos os filhos trabalhavam. Falou que sim e tal. Eu falei, e as noras? Aí ele falou assim, não, as noras não. A gente já tem combinado que as noras não trabalharão. Então, talvez as regras pré-estabelecidas, a gente bate nessa tecla muitas vezes, né, Ri? Evitem problemas durante e depois, né?
da morte do fundador. Te interrompi, desculpa. Sim. Você ia pro terceiro... É o testamento particular. É aquele que você não precisa... Resumindo, que eu não sou técnico, eu não sou advogado. Sim. Só quero trazer a linguagem simples para todos entenderem. As possibilidades, né? O testamento particular nada mais é do que um testamento particular. Parabéns. Palma! Obrigado. Você muito inteligente. Você é mesmo, Não, obrigado, Rei. obrigado. Então, qual que é o objetivo dele? Você faz... É a pessoa que quer, mas não quer assumir o testamento. Na minha opinião, tá? Sim. Eu vou fazer aqui o testamento. Ela faz. Neste, ela precisa ter 3 testemunhas. A mesmo esquema da regra. Na abertura. Não, esse é particular. Você faz seu testamento, escreve aí o que você quer. Se você não quiser um advogado, escreve aí seu testamento com 3 testemunhas que não podem ser Não com pode interesse e tal. sim. E após a sua morte, aí sim que vai até um cartório, um juiz, e essas 3 Faz valer. E essas 3 testemunhas são ouvidas perante o juiz. Aí vai ver se esse testamento vai valer ou não. Então ainda é mais secreto que o cerrado. Ele é melhor. Já que você vai fazer, dando a opinião de novo. Já que vai fazer, já faz o público. Já deixa resolvido, entendeu? Entendi. Porque até o público é fácil. Qualquer coisa... Eu só dei um exemplo da testemunha, né? Sim. Tem várias regras. E você não... Se o juiz lá não aceitar, acabou. Cancelou, vai cair pro inventário. Meu Deus. Entendeu? Então são esses 3 tipos. O testamento público, cerrado de novela, e o testamento particular. Cerrado, conhecido mais como testamento Kinder Ovo. Kinder Ovo. Sempre tem alguma surpresa. Ai, meu Deus. Então, aí, o que você pode colocar? Qual a regra de você doar dentro deste... Lembra que a gente ficou de falar, né? Sim. Qual que é a regra para você doar? Para você distribuir isso dentro do seu testamento? Sim. Se você não tem parentes até a 4ª geração, pessoal, 4ª. Ó, você não tem pai, mãe, não tem filho, não tem esposa, não tem parente. Acontece. Acho que o Jô Soares acho que atende. não tinha. Alguma coisa, não sei. Você pode doar 100% dos seus bens no testamento. Você pode doar 100%, certo? Aí se você tem filhos, são os herdeiros descendentes. Tem filhos. Aí você só pode doar 50% dos seus bens, porque os outros 50% a lei garante para os herdeiros. Lembra? Não existe ex-herdeiros, herdeiro. Você gostando ou não do seu filho, 50% já é dos herdeiros. Sendo que tem uma ressalva aí. Se você faz uma doação via testamento, quem vai receber, existem regras também, tá? Para você receber essa sua parte de herança. Vou dar um exemplo. Aquela moça que matou os pais, ela teve o direito, mas foi tirado. Sim. Entendeu? Então existe regra. Você precisa ter um comportamento perante a sociedade de leis e tal. Mas se você tem filho, então você só pode doar livremente 50%. Você casou. Se você casou no universal, no parcial de bens, metade do que é seu, metade é da sua cônjuge. Do cônjuge. Certo? Certo. Então, do seu... Olha como é que é. Aí eu vou fazer um testamento. Então, eu tenho filho e esposa. Quanto que eu posso doar de livre, espontânea vontade? Faz a conta aí. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Quanto, Rê? 25%. Por quê? De 100%, 50% é dos herdeiros. Os outros seus 50%, metade é do cônjuge. Aí você pode doar os 25%. Então não é bagunçado assim. Do jeito doar. que eu quiser. Não é solto, né? Não. Então, essa é uma curiosidade aí do tipo de testamento. Por isso, em qualquer coisa, né? A gente tem que se planejar, né? Mas o que eu digo do testamento tá muito a modinha da hold familiar e eu não sou contra a hold. Desde que bem estruturada. Né? Existe também o testamento e as mesmas regras de doação. Doações ou doação. Regra de doação.
que se tem no testamento, tem na holding também. Você não pode sair do ano que você quer, entendeu? Entendi. Então, se você ainda está começando, assim, você não tem nada. Você só tem os seus bens lá. Que bom, né? Começa pelo testamento. Vai gastar 15 mil reais aí. Pode mudar ele a qualquer momento. Sim. E já deixa algo organizado. Nem que se o testamento for redundante. Tipo, eu vou dar 25% para um filho, 25%. Sim. E eles já saberem disso, não tem problema. Você foge do inventário. Aí depois da gente tirar aí algumas dúvidas e ter essa surpresa do cerrado, do testamento de novela, ou de agora em diante conhecido como testamento Kinder Ovo. Já imaginou a pessoa entrar no cartório? Por favor, senhor tabelião, eu gostaria de fazer um testamento. Mas o senhor já tem? Já tenho, testamento Kinder Ovo. Depois disso tudo, Rita, tem mais alguma coisa a acrescentar ou nós vamos para aquele momento que eu mais gosto, o bom conselho do Ricardo? Não, antes do bom conselho, e aí? A gente batendo esse papo, o que você acha? Que a gente conseguiu atingir, explicar? Não, eu acho... Porque é um assunto muito chato de falar, técnico, mas... mas eu acho que a gente conseguiu falar de uma maneira que não foi pesada, não foi... pesado, acho que é o melhor termo, não. Eu acho que de uma maneira até descontraída, você deu até um outro nome para um dos tópicos que você explorou. Eu acho que foi bem explorado, sim, de maneira geral, né, para que aquelas pessoas que não soubessem e para até as que sabem também saber que tem várias possibilidades, né? Sim. Eu acho que sim, não foi um papo pesado, não. Legal. Ele ia perguntar para quem está assistindo. Foi um papo pesado? E aí, o bom conselho? O bom conselho, pessoal. Hoje é o seguinte. O objetivo hoje aqui, esse assunto faz parte de todos os assuntos que se envolvem em empresas familiares. Em tudo, gente, se vocês pararem para analisar, tudo fazendo um planejamento é melhor, né? E nessa parte de distribuição de bens, existem outras ferramentas, tá? Mas a gente está falando de algo muito, muito usado, muito falado hoje em dia, que é a holding familiar. E eu estou trazendo algo lá de trás, que é o testamento, que também é uma solução rápida. E você resolve, foge do inventário. Então, pessoal, a nossa intenção hoje, se você já ouviu do assunto, se você já sabe, com certeza muitos sabem mais do que eu sobre o assunto, mas é trazer para vocês refletirem sobre o assunto. Sim. Só de você sentar e fazer uma pequena reflexão deste assunto, já valeu o nosso episódio aqui, tá? Então esse é o nosso conselho hoje. Reflita, pense como você vai distribuir. Você tem, resumindo, 25% do seu patrimônio para distribuir livremente. Então pense bem o que você vai fazer. Sim. Para quando você for lá se encontrar com Jesus, você deixar paz aí para os seus herdeiros, tá? Esse foi o conselho de hoje. Um beijo no coração e até o próximo episódio. Tchau, pessoal.